Conhece? Poucos que não me conhecem, faz pouco tempo que eu estou morando aqui na região. Eu vim lá do Paraná, o meu nome é Gustavo Borino, tenho 21 anos. Faz apenas 4 meses que eu estou morando aqui por definitivo. Eu vim para cá faz 11 meses mais ou menos, mas eu voltei para minha terra, mas Deus me trouxe aqui novamente, para poder viver o verdadeiro amor de Deus e colocar aqui junto a vocês uma comunidade maravilhosa. Bom, vou contar um breve testemunho de como eu cheguei até aqui, muito breve mesmo. Vai ter outro dia que o Paulo vai me convidar para vir aqui a dar um testemunho completo da minha vida. É um testemunho longo, muitos ainda tenho certeza que vão conhecer. Como já disse, eu vim lá do Paraná, uma cidade chamada Iretama. Faz apenas 11 meses que eu vim para cá e 4 meses em definitivo. Desde criança eu sempre participei da igreja. Quando criança. E quando na minha adolescência, eu estava vivendo no mundo, aonde vivi muitas coisas tenebrosas e aonde o inimigo me usou de várias formas e eu cheguei a um limite máximo da minha vida, que foi uma tentativa de suicídio. Mas, graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida não permitiu. Pois no momento que eu estava no carro, quando eu realmente me arrependi do que eu tinha feito, veio Nossa Senhora da Aparecida, uma mulher morena, e abriu a porta do meu carro e me tirou de lá. O veneno que eu tomei é muito contagioso. Uma pequena dose mata um elefante. Hoje eu estou aqui inteiro, sem nenhuma sequela, e fiquei na UTI por apenas 5 dias. Porque normalmente quem toma essa substância ou morre na hora, ou para se recuperar demora 40 dias para poder sair de lá. E quando saem, não saem normais, porque essa substância é muito tóxica, como o nome é chumbinho, destrói o seu organismo por dentro. Mas Deus é tão milagroso, tão maravilhoso, que me deixou aqui inteiro, perfeitamente, como se eu tivesse... Ele me ressuscitou novamente para que eu pudesse estar aqui com vocês. Aí eu vim para cá, fiz o JC, comecei uma vida na igreja, a participar de todas as comunidades e tentei voltar para o Paraná, tentei fugir um pouco de Deus, mas Deus falou: não, você vai voltar para lá. Fiquei apenas um mês nessa tentativa de fugir, não deu certo. Aí ele me trouxe aqui de novo e aqui eu vou ficar por muito tempo, até quando Deus quiser. E foi então que eu conheci o Arthur. Já tinha visto ele algumas vezes. Aí eu comecei a ir para o cenáculo com Maria lá no Esperança e Vida. Fui uma vez, amei, maravilhoso, quem puder ir, vá. Fui 2 vezes, já levei mais alguém comigo. Comecei toda sexta, não parava um dia. Aí tinha um cenáculo jovem. E foi aí que eu e o Arthur tivemos uma ligação forte, porque não é ligação, não pensar mal, uma ligação amorosa, não. Amorosa de Deus existir. O amor de Deus, né? Lógico. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu vou contar um pouco também da minha história, a maioria já deve conhecer. Meu pai e minha mãe sempre me levou para a igreja, como ele, desde criança eu estava na igreja. E quando eu mudei para cá, há um tempo atrás, quando eu mudei para cá, eu não sabia fazer uma amizade, eu entrei no mundo das drogas. Fiquei um bom tempo no mundo das drogas. Foi quando eu cheguei uma vez em casa e vi o meu pai desentupir os encanamentos de casa, e lá voltou um monte de bosta com pinos de cocaína em cima dele. Ele me chamou no quarto e falou assim: minha maior vontade é de te bater tanto que você morra na minha mão. Porque eu prefiro ver você morrendo na minha mão
filho pródigo, você voltou para casa. Então eu vou te tratar com todo amor. Eu vou buscar amor onde não existe para te dar, para que você saiba que o verdadeiro amor está aqui em casa e não nas ruas. E aí, aos tempos, assim, eu fui voltando aos braços do pai, devagar eu fui voltando aos braços do pai. E ele me tirou da escuridão. Ele me resgatou de novo. Como resgatou o Gustavo, nós tínhamos uma vida e ele nos resgatou da escuridão. Por isso que eu vim para cantar essa música aquela hora e vamos cantar novamente esse refrão. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me longe do pecado, deu-me um coração adorado. É isso que aconteceu com a gente. Deus nos tirou da escuridão e vem nos dando mãos, vozes de profeta e vem nos trabalhando no nosso coração aos poucos. Agora, para começar a contar do Esperança e Vida, nós iremos contar a história que é o Esperança e Vida na Bíblia. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 31 ao 46. Podem ficar sentados porque nós não vamos proclamar o Evangelho. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele. Ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai nos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isto a um desses mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão e não fostes me visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizeste isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da nossa salvação. Glória ao Senhor. Primeiramente, há algum tempo atrás, eu recebi um convite de Deus pelo Facebook para que eu fosse ao cenáculo com Maria, no Esperança e Vida. Eu já tinha ouvido falar do Esperança e Vida. Cheguei no Esperança e Vida e Maria tocou muito forte no meu coração, como na música diz, que o amor desceu sobre mim e me retirou da escuridão, me deu mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Ali eu aprendi verdadeiramente a adorar a Deus, aprendi a adorar a Deus sim, naquelas pessoas com AIDS,
que precisavam de apenas um carinho, de um abraço, porque eles estão ali. Precisava de gente para dar banhos, precisava de gente para alimentar, porque eles não conseguem comer sozinhos. E o meu coração se encheu de amor por eles. E como eu estava falando até com o Gustavo hoje, que na nossa conversão, sim, nós encontramos a clareza do Espírito Santo, encontramos a clareza da cruz, a luz que nos tirasse da escuridão. Só que mesmo assim, nós ainda tínhamos um pouco o pé na escuridão. E a Esperança Viva foi com que nós começamos a viver mais e mais com Deus. Começamos a viver mais e mais aos braços de Deus. Ali eu comecei a cuidar dessas pessoas e comecei a ir toda sexta-feira para o cenáculo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Agora eu vou falar como eu cheguei até a Esperança Viva e da maneira imensa que eu me apaixonei por aquele lugar. A primeira vez que eu fui naquele lugar foi quando o Tony Assi veio pela segunda vez ali. Eu fui no show maravilhoso do Tony Assi. Tirei algumas fotos no Facebook. Aí então, eu não sabia de nada que aparecia lá. O Arthur já estava lá há mais tempo, faz pouco tempo que eu cheguei lá. Aí a filha, a coordenadora do cenáculo, me convidou para ir conhecer como que é, né? O cenáculo com Maria, o cenáculo jovem. Aí então, a primeira pessoa que eu comuniquei foi o Danilo. Que eu chamei para ele, já ouviu falar do cenáculo já? Claro, o Arthur vai lá. Então vamos lá então, uma sexta-feira para a gente conhecer, né? Para ver como é que é. Fui lá uma vez, maravilhoso. Deus, toda vez que eu vou lá, Nossa Senhora fala alguma coisa aqui para ele. E eu fui indo, sexta a sexta, o cenáculo jovem no sábado. Aí então, teve um dia aqui no cenáculo, teve várias revelações que foram feitas para mim lá, mas uma principal que me tocou mais forte foi quando a Paula, que é a coordenadora, falou assim: Nossa Senhora está falando com um jovem que está em decisão a sua vocação. Jesus está te dizendo: segue. E era para mim, eu estava em decisão na minha vocação. Eu já tinha pensado algumas vezes em entrar para o seminário, mas eu não tinha certeza se era isso mesmo. Eu achava que era coisa da minha cabeça, não, jamais vou ser padre, né? Então, aí eu vi, não, realmente é para mim. Teve várias, já fiz algumas adorações, várias confirmações. Então, teve o cenáculo jovem. O cenáculo jovem, acho que foi o segundo ou terceiro que eu participei. E fizemos uma encenação, que era Jesus crucificado, mas uma encenação diferente, não era uma paixão de Cristo. Então aí nós tiramos algumas fotos, eu coloquei uma roupa de padre, não foi coincidência. Ali então despertou em mim e falou, porque era para mim ser um soldado, me colocaram roupa de padre, né? Onde, né? Aí eu fui o soldado, tirei algumas fotos, postei a foto no Facebook falando: Deus é maravilhoso, e me identifiquei muito com essa roupa de sacerdote. Aí é onde foi o Arthur que comentou na foto, né? Ele comentou: Gustavo, você me despertou uma chama no meu coração, pois ele também fazia algum tempo que tinha vontade de entrar para o seminário, só que não tinha certeza. Ele queria algum companheiro para que estivesse lá com ele. E esse companheiro apareceu. Sou eu. Ele é meu companheiro. E então a gente começou a conversar muito, fazer várias adorações e começamos a crescer a nossa amizade. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Como ele falou, a primeira sexta-feira que ele chegou lá no Esperança Viva, ele chegou, era umas 7h, já perto de começar o cenáculo com Maria, e ele olhou para mim, eu correndo para um lado e para o outro lá já.
lá na Esperança de Vida, arrumando as coisas. E aí depois ele veio e me perguntou. Não, eu cheguei nele depois e falei para ele, logo depois dessa nossa conversa, eu cheguei e falei assim com ele: Gustavo, você quer ir comigo dar banho em Jesus? Toda terça-feira, 4 horas da manhã, eu dou banho em Jesus. Vamos terça-feira? Eu vou na segunda-feira de noite, durmo na casa comunitária, e na terça-feira, 4 horas da manhã, nós damos banho em Jesus. 4 horas da manhã, que são essas pessoas com o vírus do HIV, que estão em cadeiras de rodas, debilitadas, onde não conseguem tomar banho sozinho. E aí ele aceitou. E aí ele foi comigo e viveu essa experiência de dar banho em Jesus. Foi quando ele se apaixonou mais ainda por esta obra. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aí eu fui dar banho, né? Já fui meio assim, meio receio, né? Nunca tinha dado banho em ninguém, né? Fui lá, mais acompanhava ele, tirava a roupa do doente, arrastava até o banheiro e fazia o serviço completo, né? Só acompanhava ele. Aí então, mas eu me apaixonei, porque lá é um lugar que tem uma espiritualidade muito forte. É o tempo todo em oração. Lá realmente a gente sente a presença de Deus, a presença de Jesus lá. É muito maravilhoso. Quem puder lá fazer uma visita para ver a maravilha que é aquele lugar, tenho certeza que não vai se arrepender. E posso fazer até uma aposta, você vai querer ficar lá. Foi aí então, a gente começou a participar, aí lá de todos os dias nós estávamos em 2, eu e ele. Aí ia ter o Cerco da Misericórdia, aonde, se eu for puxar para a história do YouTube, o Cerco da Misericórdia já fez milagres, né, lá na região de Campinas. Um exemplo é quando foi na campanha do desarmamento, né, aonde as Campinas eram uma das cidades mais violentas do Brasil. E Esperança e Vida, o seu fundador Robertinho, teve a ideia de receber armas lá e fazer o Cerco da Misericórdia para acolher essas armas. Então, foi recolhida foi uma montanha muito grande de armas. Eu não vi, porque eu não estava lá, mas o Robertinho estava contando para a gente, para mim e para o Arthur. E onde muitas pessoas foram transformadas, deixaram suas armas e começaram a servir a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Como ele disse, essa campanha, nesse Cerco da Misericórdia, em um dos anos que aconteceu, essas armas, antigamente, acho que recebia R$50, R$100, não sei, quando a pessoa entregava a sua arma. Então as pessoas entregavam a arma para o Esperança e Vida, e o Esperança e Vida construiu a enfermaria do Esperança e Vida foi construída pelas armas das pessoas que entregaram lá. Então as pessoas entregaram as armas e as armas foram trituradas lá na hora e eles receberam esse dinheiro para poder arrumar o Esperança e Vida, arrumar a enfermaria. E como ele disse, foi nesse dia nós dois estávamos dando banho em Jesus. Os dois dando banho em Jesus, 4 horas da manhã, umas 6 horas da manhã eu já tinha dado banho em todos os Jesus que estavam ali. E nós fomos tomar o café da manhã e depois, como nós já estávamos juntos, nos chamaram porque precisavam de 2 acólitos para o Cerco da Misericórdia. Naquele momento, quando eu chamei ele, é porque Jesus já queria que eu chamasse ele para dar banho em Jesus, para que nós dois, porque se tivesse só eu, só ele naquele momento, eles não teriam visto isso, não teriam visto que nós poderíamos ajudar no Cerco da Misericórdia como acólitos. Então, como estavam os dois, eles já aproveitaram e falaram: está precisando de pessoas para ajudar no Cerco da Misericórdia como acólito. E aí chamou eu e ele, nos deram um curso, né, para ser acólito, e nós servimos lá. Passamos muito tempo com vários padres, sendo Padre Antônio Maria, Cristian Cercar, Juarez e Castro, entre outros, e nós passamos uma espiritualidade, como nós já passamos uma
espiritualidade. E lá no Esperança e Vida, nossa espiritualidade foi crescendo mais ainda, pois nós ficávamos um bom tempo com o padre, conversando, jantando. Nós, que nem o padre Cristian Sencar, nós passamos o dia todo com ele. Então é um crescimento maior com os sacerdotes. Nós passamos muito tempo com os sacerdotes, eu e ele, e Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E nisso, a gente ficou mais próximo ainda da espiritualidade daquele lugar. A gente participando da Esperança e Vida, eu já tenho uma boa experiência com a liturgia, por ajudar na liturgia, ajudar também com o apóstolo, servir no altar, o Arthur também. Eu, como estou desempregado, podia ficar mais tempo lá, e ele, mesmo com a vida corrida do trabalho que ele tem, ainda dá um jeitinho de ir lá, eu venho buscar ele, a gente está um arrastando o outro para o caminho de Deus, né? Então, foi aí que a cada dia, e nisso tinha adoração durante o cerco, 7 dias em adoração. A gente ficou com a hora das 4 às 5 da tarde, e toda vez que a gente ia na adoração do Santíssimo, vinha uma confirmação pra gente. A gente se abraçava, chorava, e era muito emocionante. Então, depois teve também, depois de tudo isso, teve um retiro de Páscoa. Aí eles viram que a gente estava disposto a se entregar verdadeiramente, entregar inteiramente a Deus. Eu e o Arthur, eu já larguei tudo que me impedia de poder servir a Deus. Ele ainda tem o emprego dele, mas creio que breve não vai estar mais e vai poder entregar verdadeiramente. Eu sou formado em Educação Física, trabalhei em uma empresa, mas Deus mostra pra gente o porquê de tudo, todas as, digamos assim, aos nossos olhos, as desgraças que acontecem com a gente. A gente começa a entender o porquê de cada coisa, o porquê que aquilo não deu certo naquele tempo, o porquê que tal coisa não foi da maneira que a gente quis. Eu me formei em Educação Física em 2013. Em 2014 comecei em Psicologia e parei, aonde foi que começou a minha ruína. Até então eu não peguei meu diploma até hoje. Voltei para lá, esperei, vim para cá sem pegar o diploma, é só buscar ele e trazer. Aí eu fiquei um pouco constrangido, né? Nossa, vim para cá de novo, não peguei meu diploma, como que eu vou trabalhar, como que eu vou me sustentar aqui, como que eu vou comprar meu carro, como que eu vou comprar minha roupa, como que eu vou sair para o shopping, como que eu vou fazer tanta coisa sem trabalhar. Mas aí Deus mostra o quanto Ele é bom, porque aí eu vi o porquê que eu não estou com o meu diploma hoje. Eu vou contar para vocês por quê. Porque se eu tivesse com o meu diploma, com certeza eu ia estar trabalhando numa academia, eu ia estar dando aula, eu ia estar em algum lugar aí trabalhando. Estava musculoso, fortão, fazendo outras pessoas pecar, né? Mas então, se eu tivesse em algum lugar desse, eu não ia poder dedicar minha vida inteira a Deus. Eu não ia ter conhecido a Esperança e Vida, conhecido aquele vários Jesuses ali, sentir a presença de Deus tão forte tocar em mim. E hoje eu posso dizer, eu estou desempregado, quem me sustenta é minha mãe, mas hoje eu sou feliz de verdade, porque eu encontrei o caminho certo, encontrei o verdadeiro sentido da vida, que vai muito além do dinheiro, que vai muito além de bens materiais. O verdadeiro sentido da nossa vida é poder servir a Deus de coração aberto. E, se possível, largar tudo. Lógico, tem muita gente que tem família, tem emprego, tem essa disposição. Mas como eu tenho chamado de eu e o Arthur a ser um sacerdote, a gente tem que largar as coisas do mundo quanto mais rápido possível, para que possamos entregar a nossa vida de verdade. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Como ele estava falando, as desgraças que acontecem em nossa vida, que no momento nós achamos que é para nos afastar de Deus, achamos que cada coisa que acontece vai nos afastando de Deus, ou que não tem resposta para aquelas tribulações.
tribulações. Eu contei isso no grupo de oração, está no meu Facebook porque o seu Honório, que é de quem eu vou falar agora, contou, eu gravei ele contando a história dele, e eu já contei aqui também uma vez. O seu Honório é um rapaz lá que tem AIDS, e ele uma vez, ele falou para mim, ele contou a história da vida dele, que ele era católico, só que ele estava no mundo, ele vivia no mundo. Então ele usava drogas, tinha vida de sexo desregrada, e vivia no mundo, bebendo. E aí ele casou com uma mulher da congregação, onde ele ficou 20 anos casado com essa mulher, e as pessoas falavam que tinha confirmação de Deus para isso, que tinha confirmação de Deus para que eles ficassem casados. E ele ficou 20 anos casado com essa mulher e se afastou da igreja católica. Depois ele se separou dessa mulher, e quando ele se separou dessa mulher, ele abriu um centro de macumba na casa dele, onde ele ficou 10 anos com esse centro de macumba, e ele disse que entrava dinheiro pela porta, pela janela, pelo teto, que as pessoas davam banquetes de comida para ele. E aí depois desses 10 anos de centro de macumba, ele chegou e falou assim: e aí Deus me deu a graça de ter a AIDS, porque a AIDS foi uma graça em minha vida. Porque quando eu descobri que eu tive AIDS, eu caí, eu fiquei mal, foi como se fosse uma pancada na minha cabeça, e ali a AIDS dominou a minha vida. Eu fiquei ruim, ele saiu de casa, ele estava todo já como se fosse um morador de rua, com AIDS, já quase morrendo, e ele foi levado para Esperança e Vida. E aí ele falou assim: se fosse uma pessoa bem vestida, sim, seria bom, seria normal esse atendimento, mas eu, do jeito que eu vim, só o Robertinho para me atender como ele me atendeu, só o Robertinho para me amar do jeito que ele me amou. E aí o Robertinho acolheu ele foi para o Unicamp, ficou 40 dias no Unicamp. Quando ele saiu do Unicamp para ele poder morrer em casa, porque ele não tinha mais jeito. E ele voltou para Esperança e Vida, ficava só deitado, começou a andar de cadeira de rodas, e hoje ele anda e dá o testemunho da vida dele para aqueles que vão cuidar dele, aqueles que têm intimidade. Por isso que ele deixou que eu gravasse. Então, é uma desgraça, sim. A AIDS vai te levar à morte, mas aquela AIDS levou ele à vida. Porque se não fosse por aquela AIDS, ele já tinha tomado um tiro na rua, ou ele já tinha matado alguém. Ele mesmo fala: eu estava do lado do diabo, e Deus me resgatou pela AIDS. E hoje nós viemos aqui para falar deste amor pela Esperança e Vida. O amor de cuidar destes que tanto precisam. O amor de cuidar destes que tanto precisam de um abraço, porque ali nem a família vai visitar. O amor sobre ter um amor com eles, um cuidado especial com eles. E até de aproveitar neste embalo, chamar a juventude que quer começar a fazer um caminho vocacional. Vai ter um show do Tony Ashton, dia 18 e 19. No próximo sábado, depois do Tony Ashton, vai começar um retiro vocacional para a juventude de 15 a 30 anos, lá no Esperança e Vida. Quem quiser, depois me procura, passa o telefone e nós vamos conversar. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aí muitas pessoas nos perguntam, né? Nossa, mas vocês largaram tudo para ir lá? A gente não tem condições de largar tudo para ir lá. Se lá tem Jesus, então onde eu estou não tem? Claro que tem. Aí eu te digo, você pode começar pelas pessoas da sua casa, as pessoas da sua família, as pessoas que te rodeiam. Tenho certeza que muitos aqui conhecem pessoas que estão passando por dificuldades, precisam de ajuda, mas mesmo assim preferem não ajudar. E está na família mesmo, às vezes está aí diante de nossas famílias. Às vezes, por um motivo ou outro, nós deixamos de gostar daquela pessoa, por uma amiga, por um amiguinho. Aí Deus nos fala: amai ao próximo como você mesmo. Amai ao próximo como eu vos amo. Então, quem quiser dar o primeiro passo da comida para Jesus, da mãe Jesus, comece em sua casa, comece em sua família. Tenho certeza que vai
devagarzinho, você vai crescendo muito espiritualmente. Quero dar uma passagem rápida aqui da Bíblia, que está em João, capítulo 8, versículo 12. Jesus falou ainda: eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus então disseram: o teu testemunho não é verdadeiro, porque dás testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: embora eu tenha testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde eu vou. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nosso testemunho hoje, esse testemunho que nós demos, pode não ser um testemunho muito forte para vocês, mas é verdadeiro, porque é um testemunho de nossas vidas. E nós sabemos de onde nós viemos, que é do mundo da perdição, do pecado, renunciamos tudo e sabemos para onde nós vamos, que é seguir o caminho de Deus. E não será fácil, mas com fé nele e confiança, nós venceremos e alcançaremos o alto do céu, ressuscitando no último dia. Deus é bom o tempo todo. Pai, tem um cara que eu estou falando lá. Conta a história de passar pela conta. Meu pai me põe na parede, não vai passar a mão na bunda. Tem um dos moradores que tem o vírus da AIDS, ele já está totalmente debilitado, tem uma mão dele que é ruim até para tirar a roupa dele, porque a mão dele fica grudada aqui assim. E as pessoas vão dar banhos, muitas pessoas vão para dar banhos nesses filhos com o vírus da AIDS, e eles chegam na hora de lavar as partes íntimas